Você acha que o Brasil subinveste dentro das fazendas? Vamos falar dos casos de sucesso e também, caso tenha dado alguma coisa errada. Só falo isso porque o acionista, quando a gente fala, olha, quando a gente quer ficar com o dinheiro é porque a gente vai dar um retorno muito melhor. Qual é a política de dividendos da empresa? O acionista que acompanha, seu público que acompanha, vai saber fazer a conta e projetar um pouquinho o nosso resultado do ano. Sejam bem-vindos a mais um Entre Reis e CEOs. E hoje eu estou aqui com o André, que é presidente da Brasil Agro. Tudo bom, André? Tudo bem, Thiago? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho do nosso conhecimento no agro, trazer um pouco, eu sempre falo que o desafio das empresas de agronegócio é reduzir a simetria de informação entre o campo e a sociedade civil. Então, tomara que esse bate-papo aqui seja bastante produtivo para a gente ajudar o seu público, ajudar o nosso público, o nosso acionista também, a entender um pouco mais do agro, entender um pouquinho melhor da Brasil Agro. Legal, André, você é um executivo que está há muito tempo na Brasil Agro, as histórias se confundem. Então eu vou pedir para você contar para quem ainda não conhece, conta aí o histórico da Brasil Agro e também o seu histórico como executivo. Tá bom. Bom, eu sou a quarta geração da família no agronegócio, desde lá atrás os bisavós vieram imigrantes para conduzir fazenda de café no Noroeste Paulista, né? Então eu sou a quarta geração. Está ligado no agronegócio, o agronegócio está dentro do sangue da família há muito tempo. Isso fez com que eu tomasse uma decisão vocacional lá atrás. Então eu fui fazer agronomia, fui estudar em Piracicaba, na Exalc, me formei na Exalc, a gente fala mais de 25 para não dar idade, né? Então a gente fala mais de 25 anos de idade, lá atrás, formei na Exalc. Quando eu me formei na Exalc, eu comecei minha carreira profissional no setor de fertilizantes, trabalhei por 11 anos praticamente no setor de fertilizantes, numa grande empresa de fertilizantes, que era a Fertibras, uma empresa de capital aberto também, que tinha um acionista relevante. E depois essa empresa foi vendida num processo de transição lá atrás para a Yara Fertilizantes, né? E nesse momento eu ainda fiquei no processo de transição bastante tempo para conduzir isso, ajudar um pouco na parte comercial e técnica naquele momento. E tive uma proposta de vir para a Brasil Agro numa outra função que não é a função que eu ocupo hoje, né? Eu vim para a companhia, para a Brasil Agro há 16 anos atrás, vamos fazer 17 agora no começo do ano, na função de diretor operacional, que era um desafio enorme, uma empresa que estava nascendo, uma empresa que estava começando, colocar isso de pé, né? A empresa tinha naquele então, recém terminado o IPO, né? Tinha feito a oferta inicial de ação e ações, tinha um volume monstruoso de caixa, e estava começando as suas compras, né? O IPO foi feito em junho de 2006 e a gente estava começando. Eu vim para estruturar toda a parte operacional da companhia, né, nas fazendas que iam comprando, o processo de transformação. Então, a minha história, rapidamente dizendo, é isso, venho de origem agrícola há muito tempo, fiz agronomia na Exalc, trabalhei no setor de fertilizante, rodando o Brasil inteiro, e depois, agora, a Brasil Agro, por 16, 17 anos. Ocupei a função de diretor operacional até 2016 e 2016 para cá eu acumulei a função, um período de diretor operacional e presidente e de 3, 4 anos para cá só presidente da companhia. E o legal é que a Brasil Agro é um caso de sucesso, talvez tenha sido a primeira empresa que fez um IPO de um PowerPoint, né? Porque ela não tinha ativos operacionais antes de fazer o IPO, certo? Foi que nem o Ike Batista lá fazendo o IPO de algo que não necessariamente existia. No caso de vocês, deu certo. Exatamente, foi muito boa essa colocação sua. No ano de 2006, 2007 foram anos de muita oferta. Eu outro dia fiz uma conta, relembrando, foram mais de 50 ofertas naquele período. E dos casos, né, daquelas 50 ofertas, alguns fecharam capital, outros foram comprados, outros foram consolidados, mas são menos de 10, são os IPOs de 2006 que estão com as empresas hoje, ou por fechar o capital ou porque não deram certo. E a Brasil Agro é um caso de sucesso. Eu atribuo muito ao caso de sucesso a resiliência das pessoas que estão no negócio, né, e o foco, e ter muito clara a estratégia para todos os níveis, né? Acho que a estratégia na companhia tem que estar claro para o acionista e tem que estar claro para o manager da companhia e para todos os colaboradores da companhia. E para o cliente também, né? E para o cliente também. Então a Brasil Agro foi uma empresa que sempre deixou muito clara qual era a estratégia dela, né? A estratégia nossa, e já aproveitando um pouquinho, fazendo um gancho, é combinar a estratégia operacional com a estratégia imobiliária. Tá? Vamos falar do modelo de negócio de vocês. Conta aí um pouco, o que faz a Brasil Agro?
Bom, eu falo sempre uma frase que é muito legal. Eu falo sempre que a gente adora as coisas simples de explicar e complexas de executar. Né? O que é simples de explicar e complexo de executar gera uma barreira de entrada. Se eu ficasse aqui a tarde inteira te contando o que a gente faz para te contar uma coisa simples, você ia falar, pô, mas isso tudo qualquer um faz. O que a gente faz de modo simplista? A Brasilagro identifica ativos rurais, né, terras que estão gerando pouca receita por debilidade de tecnologia, de gestão de pessoas e tudo. Coloca então, identificou um ativo, coloca capital intensivo, coloca gestão, coloca recurso, a gente vai mudar o múltiplo de faturamento desse ativo. E a fazenda, a área rural, o imóvel rural, ele vale como vale uma empresa, ele vale o múltiplo do que ele gera. Então, o que a gente faz? Identifica ativos que estão gerando pouco resultado operacional, financeiro, coloca capital intensivo, coloca gestão, transforma isso vai apreciar, isso vai ter uma valorização importante. Quando a gente entende que aquela apreciação já ocorreu na terra, está na hora da gente desinvestir. Então, o que a gente faz é isso, identificar, investir, colocar capital intensivo, colocar gestão e desinvestir. E isso, no primeiro momento, quando a gente fez o IPO, como você falou, foi o primeiro plano de negócios que saiu de um plano de negócio, o IPO. Lá atrás era toda aquela dúvida, será que essa turma vai conseguir comprar a fazenda? Nós adquirimos mais de 300 mil hectares de terra já. Depois era a segunda pergunta, será que eles vão conseguir fazer o IPO ou o plano de negócio se transformar na realidade? Vamos conseguir desmobilizar esses ativos? Nós já vendemos mais de 95 mil hectares, somando aí mais de 1,7 bilhões de reais. Então, vale lembrar que a gente começou com um cheque inicial de 586. A gente já vendeu mais de 1,7, a gente já pagou para o nosso acionista mais de 1 bi de dividendo yield e tem um portfólio avaliado a mais de 3 bi, caixa importante ainda na companhia, uma dívida muito pequena. Então esse é um pouquinho a Brasilagro. Legal, então vocês compram o que é chamado de pastagens degradadas, né? É isso, né? Hoje, o foco principal é pastagem degradada. No passado, a gente teve algumas áreas de conversão de cerrado que vieram para a agricultura, ou áreas de soja que, por exemplo, o que para nós é a transformação, Thiago? É a mudança do múltiplo gerador de valor. Então, a transformação ela pode acontecer. Eu vou exagerar aqui, tá? Não, isso não a gente não faz. Mas você comprar uma fazenda de soja e plantar moranguinho, né, que você vai mudar o múltiplo, ou, eventualmente, você comprar uma fazenda de soja e trazer uma indústria canavieira que você vai mudar o múltiplo com a cultura de cana-de-açúcar. Então, a transformação para nós, majoritariamente, ela passa por uma adequação das culturas que sejam mais rentáveis para aquele ativo. Então, uma grande maioria dos casos é transformação de áreas de land bank ou de terras de pastagem, esse é o grande vetor, para uma cultura mais rentável, né? Seja ela soja, seja ela cana-de-açúcar, ou mesmo áreas de soja que nós fizemos cana-de-açúcar. Tá? Então, não necessariamente precisa ser obrigatoriamente uma área de pastagem, mas sim uma área quando a gente consegue mudar a cultura e mudar o múltiplo daquela área. É isso que a gente faz. Já vamos falar de alguns exemplos, mas antes de falar de exemplos, qual região que vocês mais atuam hoje no Brasil? Bom, eu sempre falo que, como nós somos uma empresa que está gerando valor na transformação da terra, aonde a gente entender que essa região ou que tem um ativo que faça sentido, nós vamos olhar. Óbvio que a gente preserva algumas regiões, a gente não está inserido num bioma amazônico, puramente bioma amazônico, né? Por questões ambientais e tudo isso, mas a gente atua majoritariamente na região central do Brasil, onde são ocupados por terras de cerrado, né? O cerrado agricultável, a famosa savana, que é parecido com a África, então onde a gente entende isso? Se você olhar o mapa de cerrado brasileiro, que ocupa, vamos lá, norte de Minas, Goiás, Mato Grosso, uma parte do sul do Piauí, uma parte do sul do Maranhão, é onde o oeste da Bahia, é onde a maioria das nossas áreas estão inseridas, no cerrado brasileiro, né? Se fosse para mim definir. E eu aproveito aqui para dizer uma coisa, além dessas atuações no cerrado brasileiro, nós temos atuações fora, e eu sempre falo que a fronteira, né, todo mundo me pergunta muito, Thiago, onde é a próxima fronteira? Eu sempre falo, a próxima fronteira não é física, ela é tecnológica. Aonde você leva a tecnologia para fazer aquela mudança de múltiplo de EBITDA e gerar valor. Então, nós estamos sempre em áreas de fronteira? Sim, mas o que é fronteira para a gente? Onde a gente pode levar a tecnologia e transformar aquilo. Você acha que o Brasil subinveste dentro das fazendas? Eu diria que, de certa forma, a gente precisa separar um pouquinho essa discussão do subinvestimento. Eu acho que a agricultura brasileira como um todo, ela viveu momentos de rentabilidade maior e menor.
Eu diria para você, Thiago, que na década passada, 10 anos para trás, eu diria que o produtor era um produtor que subinvestia, talvez, né? Ele não estava aproveitando ao máximo aquele ativo. Mas eu te garanto hoje que quando você olha de um modo geral o Brasil como um todo hoje, o agricultor brasileiro, nos últimos 10 anos, ele tem tido uma atividade bastante rentável entre margem e EBITDA. E aí ele começou a investir melhor na terra. É óbvio, né, que muitas das vezes ele prefere fazer uma expansão horizontal do que vertical, né? Porque ainda, por incrível que pareça, diferente de uma empresa como a nossa, o agricultor ele vê a terra como uma reserva de valor, né? Como um patrimônio, como aquele negócio. Ele não vê a terra como a gente olha a terra. A gente olha a terra como um negócio, como um terreno urbano, né? Que ele vai ser comprado, ele vai ser investido ali um imóvel e nós vamos desinvestir. Então, ainda, eu diria que a palavra não é subinvestir. Ainda a terra é vista no Brasil como reserva de valor. Isso dá alguns direcionamentos, né? Enquanto você tiver área para expansão, acaba tendo um investimento abaixo do ideal, porque está se preocupado em avançar em expansão territorial, seja as empresas ou seja o produtor. Então, pode ser que isso aconteça, de certa forma, aconteceu mais no passado, mas com a apreciação que aconteceu na terra nos últimos anos, com a rentabilidade corrente do produtor, eu acredito que isso está se corrigindo um pouco mais. Legal, então vocês são uma empresa que compra, desenvolve e vende. Vamos falar então de algo que você já teve começo, meio e fim. Vamos falar dos casos de sucesso e também, caso tenha dado alguma coisa errada, fala aí o que você aprendeu. Aprendemos muito. Mas vamos lá, vamos falar casos de sucesso. Eu acho que, primeiro, um caso de sucesso fantástico da companhia foi a primeira operação que a gente estruturou no Piauí, né? A Fazenda Cremac. É uma fazenda que, quando nós fomos para o Piauí, era tudo um desafio enorme, uma nova fronteira naquele então. Hoje o Piauí, quando você fala em Piauí, você já tem até segunda safra no Piauí, né? Não em área total, mas você já tem aí, eu diria que mais de 30% da área do Piauí sendo plantada com segunda safra. Então foi um caso emblemático, nós compramos uma grande fazenda no Piauí e nós desinvestimos ela em dois grandes momentos. Nós, primeiro, venda para um produtor local e depois para um fundo grande. Nós desinvestimos nesse imóvel, então esse foi um caso de sucesso fantástico, que acredito que foi o primeiro caso que a companhia se comprovou o modelo. Ela tinha feito vendas menores antes, né, mas essa foi uma venda que trouxe muita relevância para a companhia, colocou a companhia no momento que ela vendeu, no momento que o juro estava como a gente está hoje, a gente tinha um CDI a 15%, então naquele então a gente meio que trocou o resultado operacional por resultado financeiro e soube na sequência investir e fazer um grande investimento. Eu falo que a Cremac, por que ela é emblemática? Porque ela soube fazer o desinvestimento no momento certo, soube ter a paciência de esperar, e no ano seguinte nós compramos a São José, que é outro investimento emblemático que nós fizemos, que é uma operação muito rentável no Maranhão, uma operação de 25 mil hectares, 10 mil próprios e 15 mil arrendados, e é uma operação que gera um EBITDA recorrente para a companhia de mais de 100 milhões por ano. É quase uma empresa numa fazenda. Então, Cremac foi um caso emblemático. Segundo outro caso emblemático é um caso na Bahia, uma fazenda que nós compramos que foi um antigo projeto de reflorestamento. Então, um pouquinho, lembra da conversa inicial que eu falei, não é só pastagem? Esse projeto era um projeto de 25 mil hectares de reflorestamento que tinham sido plantados no passado, né, de pinos e eucalipto, e era um projeto da antiga Shell, né, ela estava retirando toda a madeira e nós assumimos a área depois de tirando. Esse também foi um caso emblemático, uma fazenda que nós pagamos aí 35, 36 milhões de reais, investimos 60 milhões, e já vendemos 2/3 a parte da fazenda por mais de 500 milhões de reais. Então, compramos por 35, investimos 60 e já vendemos a segunda 2/3 da parte por mais de 500 milhões de reais. Ainda tem 1/3 para vender, né, da parte mais nobre, e foi essa venda, uma venda pequena que a gente anunciou semana passada, né, da Jatobá, foi exatamente. Então, são dois casos que são bastante emblemáticos da companhia. Um terceiro que eu colocaria são as fazendas do Centro-Oeste, onde trouxe a expertise de cana-de-açúcar, que ajudou muito a companhia até estar no investimento da São José. E a gente, como toda empresa tem sempre um patinho feio. No projeto inicial, no IPO inicial da companhia, ela tinha 4 pilares, tá? Um pilar de grãos, um pilar de algodão, um pilar de floresta e um pilar pecuário, né? Ela queria desenvolver essas 4 atividades. E nós compramos uma unidade para desenvolvimento florestal no norte de Minas, tá? Uma unidade
de 24 mil hectares, que nós trabalhamos mais de 10 anos no licenciamento dessa unidade, estudos de impactos ambientais e tudo que foi possível fazer, nós o fizemos, né? Reduzimos, inclusive, o tamanho da área de operação para usar aí uma moeda de troca, preservar até mais do que estaria se propondo licenciar. E eu acho que a sociedade civil como um todo, né, naquele momento, recebemos muita crítica, porque é uma região com pouco desenvolvimento, uma região bastante preservada, que a gente estaria levando o resultado para lá, e nós decidimos a não avançar com esse projeto. Então, se você me perguntar o que deu errado na companhia, foi esse investimento, mas foi um investimento naquela, para te dar uma ideia de magnitude, foi um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais na terra, então não é uma coisa que machucou a companhia, pelo tamanho da companhia. A gente está falando hoje de uma companhia que já pagou 1 bi de dividendo, já vendeu mais de 1,5 bilhões de terra, tem um patrimônio mais de 4, compramos uma fazenda por 20, não conseguimos transformar por essas restrições ambientais, né? E hoje a gente está utilizando eu sempre falo, vamos fazer desse limão uma limonada, nós vamos utilizar esse ativo para venda de crédito de carbono, vamos aproveitar um pouco essa monetização com venda de crédito de carbono, preservando essa área. Então, isso foi um dos casos que deu errado. Eu acho que isso é o que marcou e nos aprendeu muito. Esse foi um caso que deu errado, não conseguimos licenciar e fazer de fato a implementação do projeto, mas é um caso que trouxe para a companhia uma maturação e uma maturidade, melhor dizendo, de licenciamento ambiental, que eu acho que são poucas companhias do mercado que têm, por tudo que a gente enfrentou nesse processo, né, de licenciamento. Isso trouxe muita maturidade de entendimento de gestão ambiental. Até porque, quando a gente fala em gestão ambiental, a gente faz gestão ambiental em 6, 7 unidades da federação e mais 2 países fora. Então isso nos coloca também numa posição de vantagem para entender o ativo. Hoje, quando chega um ativo, a gente já sabe, esse ativo vai ser fácil de licenciar, esse ativo nós vamos ter problema para licenciar, ou esse ativo é ilicenciável, você vai ter uma briga aqui eterna. Então, esse processo, eu diria que foi a história ruim, mas ele trouxe muita inteligência ambiental para dentro da companhia. E vamos falar dos seus ativos atuais. Você tem aí bilhões em terra. Quantos bilhões? Um pouco mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais em terra. Como que está dividido tanto em cultura, como geografia e estágio de maturação das terras? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta muito inteligente e muito boa de responder. Diversificação. Eu sempre falo que a agricultura ou cultivos agrícolas é uma indústria a céu aberto. Então, diversificar é a palavra de ordem. As empresas que não diversificaram no passado, todas elas tiveram algum problema de frustração em determinado momento. Então, diversificação para a gente diversifica regiões, porque diversificar regiões é diversificar clima, né? Geada, seca, frio, né? Isso é diversificação. Diversificar cultivos, né? Porque aí você pode ter momentos que você tem uma commodity apreciada, outra commodity depreciada. Então, a diversificação também passa por cultivos, né? Então, a gente está diversificado hoje: Bahia, Minas, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Piauí no Brasil. Depois a gente tem 2 exemplos, 2 casos fora. Bolívia, nós temos algumas operações pequenas lá e temos uma grande operação no Paraguai, no Chaco paraguaio. Tá? Então, essa diversidade geográfica, sem dúvida nenhuma, mitiga volatilidade operacional na companhia. Tá? Esse é um ponto bem legal. E diversificação de cultivos também é fundamental, porque a gente também tem essa diversificação de cultivos. Como é que está a distribuição em termos percentuais? Bom, em termos percentuais, aí o que a gente sempre olha, Thiago, que eu falei que é uma pergunta muito boa, porque o que a gente precisa ter na companhia? A gente precisa ter uma companhia que possa realizar o presente, trabalhar pensando no futuro e garantir a continuidade do ativo. Então, quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Eu sempre falo que a companhia precisa ter área pronta para venda, ela precisa ter área que ela está se transformando e está gerando, agregando yields importantes ainda e apreciando, não aquela apreciação basal da terra em função da commodity, e ela precisa ter land bank, ela precisa ser terra para transformar. Né? Porque senão você pode... Por que a gente precisa ter nos 3 estágios? Porque nós temos que ser uma companhia anticíclica. Né? Quando todo mundo quer comprar fazenda, eu preciso vender. Quando todo mundo quer vender, eu quero comprar. Então eu tenho que andar numa mão anticíclica. E para você ser uma companhia anticíclica, né, você tendo ativo nesses 3 estágios, te permite... Olha, está todo mundo querendo comprar ativo. Eu não posso comprar ativo agora. Então eu vou transformar minha terra, meu land bank, né? E vou continuar gerando valor para o acionista na transformação de terra no meu land bank. Então, eu acho que a companhia ideal que eu sempre falo é a companhia do 33, 33, 33.
né? Você ter 33% de produto pronto na prateleira. O que é produto pronto na prateleira? Fazenda pronta para venda, que a gente entende que ela já está com maturidade. Você tem 33% do ativo que você está tendo essa apreciação ainda muito importante de yield, então você tem uma apreciação do valor do ativo, e você tem o land bank. Hoje a companhia, mais recentemente, né, a gente comprou, fez algumas fusões de outras empresas, nós trouxemos um pouquinho mais de área madura. Então hoje, se fosse para fazer um breakdown disso, eu estaria falando que a gente tem 40, 35, 25. Né? Hoje o nosso land bank diminuiu e a gente tem um pouco mais de produto. E ótimo, que a gente teve uma fase da companhia que ela tinha mais terra pronta no momento que o mercado estava com altíssima liquidez. E é o que a gente está fazendo. Né? Se olhar os últimos 2 anos, né, nós vendemos aí praticamente R$1 bilhão de fazenda. Né? Nos últimos 2 anos, considerando o ano passado e esse ano, as vendas somam mais de R$1 bilhão. Por quê? Porque ela tinha bastante produto para venda no momento de alta liquidez. E a compra? Nós não deixamos de comprar. Nós compramos ano passado a fazenda no Mato Grosso, a fazenda Panambi, uma fazenda de pastagem, que está sendo toda transformada hoje, e também arrendamos algumas operações para equilibrar um pouco o resultado operacional da companhia. Então, te respondendo, diversificação geográfica, diversificação de cultivos e saber aproveitar esse momento, né, de produto pronto para venda, produto em transformação e land bank. Isso é o... Quem é o comprador médio da empresa? Porque são cheques bem altos, né? Não é qualquer um que consegue gastar centenas de milhões de reais para comprar uma fazenda. Bom, majoritariamente o comprador das fazendas da Brasilagro são grandes produtores rurais que estão inseridos na região. Né? O produtor, ele normalmente, diferente de uma empresa que nós temos a visão de diversificação geográfica, o produtor tem uma visão de concentração geográfica. Né? Ser o rei da cidade. Facilitar a vida dele, facilitar, tá com o filho mais próximo, tá com o genro mais próximo, né? Cada um tem a sua razão, né? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas o produtor tem uma concentração regional e nós temos uma diversificação. Então, normalmente os grandes clientes nossos são produtores de regiões que plantam aí 20, 30, 40, 50 mil hectares. Então, por aí você sabe o tamanho da receita de uma pessoa dessa. E esses são os compradores de fazendas nossas. Vamos falar de resultado operacional e financeiro. Conta um pouquinho da evolução nos últimos anos. Eu diria para você que a empresa, até vamos dizer assim, um pouquinho pré-follow-on, né, era uma companhia que estava bastante estabilizada aí num resultado, numa venda recorrente, mas pré-follow-on era uma companhia que tinha aí mais ou menos 100 milhões de EBITDA operacional, tá? Era uma companhia que tinha 100 milhões de EBITDA operacional e quando você olha pré-follow-on para trás, né, se olhar para trás, Brasilagro pré-follow-on, estou falando de 2021 para trás, você tinha uma venda recorrente de fazenda de mais 100 milhões de reais. Então era uma companhia que tinha 200 milhões de EBITDA recorrente, tá? Sendo 100 milhões de operacional e 100 milhões de venda de fazenda. O que aconteceu de 21 para cá? Né? Todo o bull de commodities, o bull de preço de terra, tudo isso. Passou a ser uma companhia, né, que tem um EBITDA recorrente de operações agrícolas na casa de 200 milhões de reais, né? E quando a gente olha as vendas médias nossas, também subiram. Né? Então a companhia, o ano passado, foi uma companhia, aproveitando esse bom momento de preço de commodities e venda, nós tivemos um lucro líquido, não EBITDA, e aí um lucro líquido de 520 milhões de reais no ano passado. Esse ano a gente já foi divulgando alguns resultados e vocês que estão nos acompanhando sabem as vendas que nós fizemos. Nós não devemos ter resultados tão altos como foi o ano passado, mas quando a gente olha resultado sobre margem EBITDA, sobre todos os aspectos, é um resultado muito atrativo para o setor. Né? Ainda é um resultado altíssimo que nós estamos fechando ele agora. Né? Então, não posso te dar guidance de resultado, mas eu diria que ainda é um resultado bastante robusto, né? Para uma empresa agrícola, né? A gente vende de novo. Óbvio que teve a particularidade, né? O outro ano passado a gente plantou com custo barato e vendeu com um produto caro. Agora a gente está um pouco na contramão. A gente comprou, teve um custo de formação, um CPV de produto vendido mais alto e um preço de venda mais baixo com a queda de commodities. Mas só que o que a gente sempre fala? A Brasilagro ela consegue combinar estratégia imobiliária com operacional. Então esse ano a gente também está vindo de uma forma bastante robusta com a estratégia imobiliária. Nós vendemos já a fazenda Morro Vermelho, que é público, já anunciamos mais de 400 milhões de reais.
Vendemos semana passada um ativo por mais de 120 milhões de reais. Então, de vendas de fazenda esse ano, a gente já tem aí mais de 500 milhões de reais no acumulado. Então, isso aí o acionista que acompanha, seu público que acompanha, vai saber fazer a conta e projetar um pouquinho o nosso resultado do ano. André, vamos falar de dividendos. A empresa no começo não era uma empresa que pagava dividendos e de uns anos para cá passou a ser uma empresa que paga dividendos. Qual é a política de dividendos da empresa? Vamos só historiar um pouquinho o que era o começo e o que não era o começo. Eu acho que a companhia ela passou a ter uma recorrência maior de dividendos a partir de 2015. Né? Por que essa recorrência passou a ser maior? Porque você teve um portfólio maturando, né? E esse portfólio veio ao mercado. Quando a terra estava madura, nós começamos a vender e os maiores ganhos vêm da venda de terra do que da operação naquele primórdio. Em 2015 eu estou falando. Né? Então, a companhia ela passou a ser uma companhia recorrente de dividendo de 2015 para cá. É uma coisa recente. Quando se fala de política, só vale voltar um pouquinho na história. A Brasil Agro foi uma das empresas que abriu capital no novo mercado, em 2006. Então, a gente está sobre a regra de novo mercado, de governança do mercado, onde a gente tem que distribuir 25% do dividendo do resultado do ano ao acionista. A companhia vem fazendo isso, e eu falo sempre, isso eu falo em qualquer fórum, qualquer público, eu falo, olha, o ano que a gente é mais agressivo, que a gente tem mais oportunidades de compra, nós vamos distribuir o dividendo obrigatório dos 25 e vou falar para o meu acionista, confia aqui porque a gente vai entregar mais, né, se esse dinheiro ficar no caixa. O ano que a gente tem menos oportunidade de compra, a gente é mais agressivo no pagamento de dividendo. O ano passado a gente pagou praticamente 15% de dividendo yield, foi um senhor dividendo, né? Porque a gente teve um ano espetacular, um ano do lado operacional e imobiliário muito bom, a gente foi muito agressivo. Mas quando a gente olha no médio e longo prazo, Tiago, nós como manager, né, nós queremos tentar manter, isso não é política são 25 de obrigatório, nós gostaríamos de estar rentabilizando para o nosso acionista algo entre 5% e 6% de dividend yield, né, mais apreciação da terra, mais tudo isso que a gente vem gerando ao longo dos últimos anos. Vale aqui também fazer um parêntese e dizer o nosso MOIC, a capacidade de retorno para são 5,2. Então, só falo isso porque o acionista, quando a gente fala, olha, quando a gente quer ficar com o dinheiro é porque a gente vai dar um retorno muito melhor, né? Vamos explicar esse número para quem não conhece? É o dinheiro que você botou comparado com o dinheiro que tem no final, certo? Exatamente. Isso. Esse é o dinheiro que nós colocamos, né? Então, imagina que se a gente fosse você botou 100 milhões numa fazenda de 100 milhões, o que a gente entrega depois, historicamente, na média? A gente colocou 100 milhões e a gente entrega 520 milhões. Isso, né? Em quanto tempo, mais ou menos? Isso, o duration médio, o prazo médio das vendas nossas, ele está aí entre 7 e 8 anos. Né? Então, você está entregando 520, ou seja, quase 500%, né? Num prazo aí de 6, 7, 8 anos. Então, esse é o nosso MOIC histórico. Então, você pegar o capital investido lá atrás, tudo que a gente já fez, tudo que a gente já pagou dividendo, o que a gente valorizou o portfólio, é isso. Então, por isso que eu falo que a companhia, a questão de dividendo, além da gente pagar o dividendo obrigatório, o acionista que está conosco sabe disso, sabe dessa capacidade de retorno da companhia e está sempre nos acompanhando, né? Seja ela segurar um pouco mais de dividendo, seja ela ser mais benevolente ou pagar um dividendo mais agressivo, porque o acionista sabe o retorno que ele vai ter no negócio. Por falar em acionista, conta um pouquinho da sua base acionária. Quando ela foi criada, ela tinha um perfil, mudou, como é que ela está hoje? Muito legal essa pergunta. Quando a companhia foi criada lá atrás, apesar de ser uma companhia listada, ela tinha uma base acionária muito pequena, né, que você tinha alguns acionistas relevantes, mas uma base muito pequena. Trabalhamos muito nisso, né, principalmente junto com a área de RI, a Ana Paula, o Gustavo, nós trabalhamos muito para aumentar a base acionária da companhia, até pré-follow-on. Vou te dar exemplos assim um pouco mais recentes da minha gestão para cá. Em 2016, quando nós assumimos a companhia, a gente tinha um ADTV, que é um trade médio diário, aí na casa de 100 mil reais por dia. Então, por que eu estou falando ADTV? Porque a ADTV reflete a base acionária. Se você tem uma base acionária grande, você tem um ADTV, um trade diário maior, né? Então, a gente tinha um ADTV de 100 mil reais. Nós trabalhamos muito, gastamos muita botina, sola de sapato, fazendo roadshow, levamos isso para casa de 1 milhão e meio de ADTV médio, né? Até pré-follow-on, né? Pós-follow-on para cá, a gente tem um ADTV médio aí na casa de 20 milhões de reais. Então, mudou a foto desse negócio. O que aconteceu pré-follow-on, pós-follow-on, né?
Nós saímos de uma base acionária aí de 25, 30 mil acionistas pré, e hoje nós temos uma base acionária com mais de 120 mil acionistas, né? Então a companhia mudou muito. A gente tem uma base acionária gigantesca hoje, né, que permite esse ADTV médio, que permite essa capacidade de reinvestimento, que permite, nos habilita, melhor dizendo, a gente vai amanhã para uma rodada de captação, a gente tem uma base consistente, né, de pessoas que acreditam no negócio, na gestão da companhia. Então mudou muito a companhia. Pós-follow-on para cá, a gente tem uma companhia que a gente entende ainda tem muito valor para destravar, né? Quando a gente olha o nosso valor líquido, o nosso NAV, pelo valor que ela está sendo tradeado, ainda é um excelente negócio, um investimento, que tem muito valor para destravar, mas a gente tem já uma liquidez corrente muito boa. Quem são os principais acionistas? Quem eram e quem são, né? Bom, a base acionária da companhia, ela vem desde lá de trás, né, uma base de acionistas fundadores, né, que naquele momento tinha a Cresud, tem a seu Eli Horn, através dos veículos dele, e mais recentemente também tem o grupo Monteiro Aranha, que é um investidor relevante da companhia. Depois a gente tem outros grandes fundos, né, esse trabalho de trazer, mudar essa base foi muito legal. Quando a gente fez também, fazendo um parênteses aqui, Tiago, quando nós fizemos a operação de incorporação da Grifirma lá atrás, em 2020, né, pré-follow-on, né, essa incorporação a gente também trouxe outros acionistas. A Grifirma era uma empresa que tinha 2 fundos de gestão sobre elas, a BRZ, que tinham aí os cinco fundos de pensão mais importantes do Brasil, Petros, Previ, Funcef, BNDES Par e BNB, e um outro fundo que era um veículo internacional, que era a Genagro, e esses também vieram a ser, naquele momento nós distribuímos 9% do capital, eles passaram a ser acionista de 9% da companhia. Então, para você ter uma ideia, a gente está falando de pessoas físicas, que somos mais de 120 mil pessoas, e grandes fundos de pensão também, como esses que eu acabei de citar. Então, é uma base bastante diversificada hoje. Todo negócio tem risco. Qual risco você acha que quem compra ações tem que ter consciência que está correndo? Bom, não tem como dissociar o preço da terra ao valor gerado das commodities, né? Sempre isso vai estar acontecendo. Então, você me pergunta qual o grande risco, sem dúvida nenhuma, são preços de commodities. O preço de commodities, no médio e longo prazo, ele influencia o preço da terra. Você pode falar, André, mas a commodity caiu muito agora e você ainda continua fazendo vendas boas. Sim, porque ele tem vamos dizer assim, um carry, tem um delay no mercado para que isso acomode. Então, assim, o principal desafio, né, eu acredito que um acionista, eu estou falando acionista de uma empresa agrícola, no nosso caso, o desafio são os preços de commodities. Além dos preços de commodities, a gente está falando aqui não só soja, milho, algodão, né, açúcar, mas a gente está falando de etanol. Né? Etanol, e aí outros que passaram aqui com você também tem um risco regulatório que não é menos importante. Né? Que é o preço da gasolina. É o preço da gasolina. Então você também tem um risco regulatório de etanol que não é menos importante. Então, acho que o acionista da companhia, quando olha isso, ele tem que estar muito de olho, atendendo o que vai ser o mercado de commodities, né? E o que vai ser o mercado dessas commodities reguladas. Agora, eu acho que, diante disso, a gente também tem que fazer uma análise muito clara do que é o mercado de commodities agrícolas no mundo. Né? É um mercado que está intimamente ligado com renda. Né? Se você tem renda, país que tem renda tem consumo de proteína. Tem consumo de proteína animal que necessita de proteína vegetal ou energia ou carboidratos para produzir proteína animal. Então, se você perguntar assim, o que pode ser um investidor tem que estar preocupado? Com o incremento de renda no mundo. Né? No fundo, o preço de commodities está atrelado ao incremento de renda. Você tendo incremento de renda, você, sem dúvida nenhuma, tem. O que chama atenção, e hoje todo mundo está muito atento, a gente vive, não só no Brasil, que já está muito mais contida, mas a gente vive um processo inflacionário a nível mundial. Um processo inflacionário a nível mundial, de certa forma, ele corrói renda. Né? Todo mundo sabe aqui o que eu estou falando, quer dizer, processo inflacionário, ele corrói renda. Né? Então isso é um ponto de atenção, né? Mas eu acredito ainda que a gente, no Brasil, nós temos uma capacidade competitiva tremenda, né? Que, como diz, nós somos aquele último pontinho fora da curva, tem que fechar um monte de negócio, um monte de produção no mundo antes de vir bater na produção brasileira pela eficiência. Temos gargalo, temos um monte de gargalo, mas acho que ainda o produtor brasileiro é muito eficiente. Fazer 2 safras, né, numa área
sem necessidade de irrigação, sem como a gente tem aqui, ela te coloca numa situação ímpar a nível mundial. André, como que você vê o futuro da Brasil Agro e do agronegócio do Brasil? Bom, vamos começar primeiro pelo agronegócio, que eu acho que vai ser o pano de fundo, né? Eu comentei um pouquinho aqui na hora que a gente começou esse bate-papo que eu me formei na Exalc. Quando eu me formei na Exalc, outro dia eu fui fazer um discurso de 25 anos de formado. Outro dia não, há 2 anos atrás. E eu levantei alguns números, e um pouquinho que eu vou contar aqui. Há 27 anos atrás, o Brasil produzia 68 milhões de toneladas. Esse ano nós estamos finalizando uma safra de 312. Olha que legal. Há 20 e poucos anos atrás, o Brasil produzia 19 milhões de toneladas de soja. No ano que eu me formei, 19 milhões de toneladas. Esse ano nós estamos indo para uma safra de mais de 153 milhões de toneladas de soja. Então, o que eu acredito no agronegócio brasileiro? Eu não tenho dúvida, e terminei esse discurso lá falando, eu acho que o agronegócio brasileiro nos próximos 20 anos chega tranquilamente nas 500 milhões de toneladas, né? Ocupando a relevância que ele tem no setor. O agro brasileiro vai chegar em 500 milhões de toneladas nos próximos 20 anos, sem dúvida nenhuma. Da onde vem isso, né? Aonde vem a área para essa expansão? Vou te dizer, Brasil agrícola, esse Brasil que a gente conhece de 312 milhões de toneladas, é um Brasil que tem cultivado 72, 73 milhões de hectares, né? O Brasil tem 180, 190 milhões de hectares de pastagens, das quais aproximadamente entre 40 e 50, vamos falar 40 milhões de hectares de pastagem com potencial agrícola. Então, olha só, 70, você tem 40 ainda que pode entrar no sistema, né? Mais a produtividade. Mais um ganho de produtividade que a gente está tendo ano a ano. Você tem um outro driver importante, e eu estou fazendo esses 2 panos de fundo para responder a pergunta da Brasil Agro. Outro drive importante que está acontecendo no mercado agrícola é o crescimento da área irrigada. O Brasil hoje tem aproximadamente 7,5 milhões de hectares irrigados, né? O Brasil tem um potencial para chegar em 18 milhões de hectares irrigados. O hectare irrigado, Thiago, e vocês estão nos vendo, ele soma praticamente 2,3, 2,4 safras por ano. Então você tem 18. Vamos fazer uma conta simples para ficar, vezes 2 são 36, mais 0,3 você tem mais quase 39 milhões de hectares que são somados no processo produtivo. Então, olha o Brasil de hoje, 73 milhões. Você tem 40 que vem da pastagem. Você tem a diferença, 18 menos 6, você tem 12 milhões. Gerando 2 safras, você tem mais 24. 40 com 24, você tem mais 64 milhões de hectares que pode se somar ao sistema produtivo. E que só depende, entre aspas, do agricultor, não depende de muitas forças externas, né, como melhorar a infraestrutura, etc. Depende muito mais do agricultor, depende do ambiente de segurança, né? Eu acho que é fundamental. Do crédito, do ambiente de segurança, isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer. Cada vez mais o recurso, vamos dizer assim, subsidiado, ele está menor no setor agrícola, né? Pela capacidade de investimento do agricultor quando ele tem segurança no investimento. Então, eu diria para você que o Brasil que nós vamos ver daqui a 20 anos é um Brasil de 500 milhões de toneladas, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que cada vez mais, e como é que vai estar a Brasil Agro inserida nisso aí, né? A Brasil Agro ela quer estar participando exatamente disso que eu acabei de falar. Ela quer estar ocupando áreas de pastagem, ela quer estar... Nós temos hoje grandes projetos de irrigação, tá? A gente tem investido bastante em irrigação no oeste da Bahia. Nós devemos ter aí até o final de 25, 26, algo em torno de 5 a 6 mil hectares irrigados. Já que começou, esses projetos já começaram, né? Que está sendo feita, que vai ser feita, já começou, já tem pivô rodando. Acabamos de colher algodão debaixo de pivô agora, com mais de 400 arroba, né, na fazenda Rojadinho. Então, assim, isso já está acontecendo. Isso é uma realidade. O que eu falei que aonde vai a agricultura brasileira é onde vai a Brasil Agro. Eu acho que com uma diferença só. Cada vez mais ainda essa capacidade de entregar resultado através de uma execução de time de excelência. Então, uma das coisas que a gente não descuida nisso e que a gente não quer descuidar nisso é a formação de pessoas. Então, a oportunidade vai existir, mas a gente precisa ter pessoas preparadas para ocupar essa oportunidade. E, finalizando, eu acho que isso é o que nos move, né? A companhia está bem clara, a estratégia para nós todos que estamos aqui, os processos para suportar essa estratégia e as pessoas capacitadas para suportar esses processos. É isso onde a gente quer estar daqui 15, 20 anos. Legal, André, muito obrigado. E passo aqui a palavra para você para fazer as considerações finais ao seu acionista ou ao seu potencial acionista. Que bom. Bom, eu queria agradecer vocês que ficaram conosco aí. Coisa boa a gente não vê passar o tempo, né? Não sei se foi 30, 50, não sei quantos minutos foi,
mas foi um bate-papo legal aqui com o Thiago. Eu acho que a mensagem fundamental para você que não é investidor ou os que são, é a capacidade, a nossa resiliência de entrega de resultados recorrentes. A gente vai continuar trabalhando nisso. A gente passou a ser uma empresa de excelência para se trabalhar, então acho que isso reflete um pouquinho aquilo que eu falei de pessoas, né? O ano passado nós fomos eleitos a 5ª melhor empresa no segmento no Great Place to Work para se trabalhar, né? Então acho que mostra, reflete, né? Não é falar de pessoas como pessoas são importantes. A gente tem ferramentas e mecanismos de medir, mensurar, capacitar e treinar pessoas. Isso a gente está fazendo pensando na sustentabilidade do nosso negócio. E toda a parte de ESG também, Thiago, que a gente falou pouco hoje, mas acho que vale a pena. A Brasil Agro ela tem essa questão, eu falo sempre de uma forma muito umbilical, né? Uma empresa que começou, eu vou começar de trás para frente a sopa de letrinhas, né? O G, uma empresa que começou de capital aberto no novo mercado, mas passados 5, 6 anos de capital aberto no novo mercado, listou a companhia nos Estados Unidos, a DR nível 2, que trouxe uma regra de governança fantástica para a companhia, que já o tinha em novo mercado. Empresa com SAP, nós somos a primeira empresa a implementar SAP a nível de gestão de fazenda, lá atrás, né? Isso tudo veio trazendo segurança na governança da companhia. A parte social, sempre uma empresa na região de fronteira está levando tecnologia, está levando emprego, está levando renda. Mas mais recentemente a gente criou também o Instituto Brasil Agro, que a Ana Paula, que está conosco hoje aqui, é diretora do Instituto, onde a gente aplica até 2% do lucro líquido da companhia em projetos educacionais, né? Para se ter uma ideia, o ano passado a gente conseguiu atingir 21 mil pessoas, né, com projetos educacionais, que são escola, capacitação, aonde a gente está inserido. A gente não está fazendo isso aqui em São Paulo, a gente está fazendo isso lá no interior do Piauí, Maranhão, Bahia, né? Então o Instituto Brasil Agro ele passou a ser, eu falo sempre que a gente deixou de tocar de ouvido, passou a tocar de partitura, e a parte ambiental, eu diria que uma empresa que está fazendo isso há 15 anos está muito preparada para estar superando esses desafios que vêm por aí. Então, a você que não é, ou a você que já é investidor, eu convido a acompanhar de perto nossa companhia e tenha sempre aí a dedicação e sucesso de todas as pessoas envolvidas no processo. Um abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez, André. E vocês? Bota aqui nos comentários quem que vocês gostariam de ver aqui entre reis e CEOs.